aula. Mas a priori, como a conversa é que ela não teria autorizado a prova para segunda-feira, e sexta-feira eu não estou aqui, e ela tinha autorizado a prova para o sábado, a prova será no sábado, às 4h30 da tarde, que é a hora que eu posso tentar conseguir aplicar, porque eu chego em Teresina meio-dia, e eu estou com um curso paralelo acontecendo, então 2 horas eu tenho que estar lá, e aí 4h30 eu posso aplicar a prova, tá? Se a Lúcia autorizar, eu posso aplicar a prova na segunda-feira. Para mim seria melhor, acho que para vocês também teria um pouco mais de tempo de estudar melhor. Mas eu só vou poder confirmar isso mais tarde quando eu entrar em contato com ela. Então, a priori, a prova está agendada para sábado, 4h30. Então, vamos dar sequência para poder não perder tempo, tá bom? Vamos lá. Então, dando sequência à fisiologia respiratória, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a mecânica respiratória, e obviamente a mecânica respiratória envolve a função da caixa torácica, dos músculos da respiração, a compreensão das propriedades elásticas do pulmão e as propriedades elásticas da parede torácica também, tá? A gente já falou, né, que a função do pulmão é a hematose, a retirada do gás carbônico, e que é a maior interface do corpo humano, de um órgão do corpo humano com o ambiente externo, né? A gente tem a pele, mas eu digo, quando você pensa, né, da comunicação dos órgãos internos, são 70 metros quadrados, se você pudesse tirar um pulmão com toda a superfície alveolar, então é realmente bastante impressionante. E, como a gente também falou na aula passada, além de funcionar para a hematose, eliminação de CO2, e dessa forma também ser um importante regulador do metabolismo ácido básico e mantenedor da vida, né? Funciona também o sistema respiratório como um reservatório sanguíneo, tem a ação de filtrar partículas que vêm do sistema venoso, prevenindo grandes embolias, né? Tem um papel importantíssimo no sistema renina, angiotensina, aldosterona, porque é lá no pulmão que ocorre a transformação através da enzima ECA, né? A enzima conversora da angiotensina para angiotensina 2, né, e permite a excreção de substâncias voláteis. Então, quais são esses músculos do tórax? A gente tem que entender que existem 3 camadas de músculo, a externa, a média, a interna, né, e alguns músculos do tórax, eles contribuem para a parede torácica, mas eles vêm de outros locais, como do abdômen, do músculo superior, do dorso, né. Então, aqui está o nome dele, né, deles nominalmente, né, os peitorais, os serráteos, o subclávio, os intercostais externo, interno e íntimo, os subcostais e os transversos do tórax. Então, é um sistema bastante complexo que nos ajuda nesse funcionamento orquestrado da caixa torácica, possibilitando a respiração harmônica. Então, aqui é uma vista anterior e posterior do tórax, mostrando as camadas externas do músculo, vocês viram isso em anatomia. A camada média de músculo, que é uma vista anterior, e a camada interna de músculos do tórax, né? E o principal ator desse cenário é, sem dúvida, o diafragma, é o principal músculo da respiração. Ele sozinho já faz um excelente trabalho, e os outros são considerados praticamente músculos acessórios da respiração, que quando está tudo bem, se você não está dispneico, né, muitas vezes você nem usa uma grande parte desses músculos. Então, o diafragma, ele tem esse formato, né, assim, côncavo, abraçando o abdômen que está aqui embaixo, e quando ocorre uma contração, na verdade, ele se desloca para baixo, aumentando esse tamanho da caixa torácica, né? Comprimindo o abdômen para baixo. Então, na expiração, quando ele relaxa, ele sobe, e na inspiração, na verdade, ele desce, tá? A expiração é um processo ativo, no que o diafragma relaxa, né, ele sobe, é um processo ativo, a não ser que haja algum problema respiratório. Então, a caixa torácica, ela
ela sofre 2 movimentos que são bem interessantes, que ocorrem, né, devido à ação dessa estrutura óssea com essa estrutura muscular, e que eles são conhecidos, esses movimentos, como o movimento de alça de balde e movimento de punho de bomba. O movimento de punho de bomba, está descrito nessa figurinha aí, aqui, né? Ele aumenta esse diâmetro antero-posterior, essa ponta aqui do externo sobe, os arcos costais se movimentam de forma a deixar um diâmetro maior no sentido antero-posterior. E o alça de balde, né? É o que acontece aqui nesse movimento costal, que vai aumentar o diâmetro transverso. Então, obviamente, esses diâmetros aumentam na inspiração e diminuem na expiração. Dessa forma diagramática, a gente enxerga melhor. O que está tracejado é inspiração, então a gente observa aqui, ó, que o punho de bomba aumenta, né, o diâmetro aqui, ó, e aqui também com a contração de diafragma, todos os diâmetros aumentam, né? Punho de bomba, aqui alça de balde, né, e o diafragma também aumenta todo esse espaço da caixa torácica. Bom, focando um pouco aqui nessa camada interna de músculos, assim, é importante compreender que a gente tem músculos que trabalham mais durante a inspiração, e durante a expiração, se for uma expiração normal, a respiração em repouso, ela é passiva, ela resulta da retração passiva dos pulmões, e eu não tenho contração muscular, eu tenho relaxamento de diafragma. Agora, se eu estiver movendo o músculo ativamente durante a expiração, tem um problema. Asma, DPOC, alguma insuficiência respiratória acontecendo. Então, toda vez que eu vejo alguém expirando e eu estou vendo retração intercostal, né, por contração desses músculos, ou eu vejo até mesmo o abdômen contraindo e mexendo, né, os retos abdominais, os oblíquos abdominais mexendo, externo, interno e mesmo transverso abdominal, em quadros de dispneias intensas, move todo o abdômen para você conseguir expirar, né? Você tem uma obstrução ao fluxo, por exemplo, num quadro de estado de mal asmático, você não consegue colocar o ar para fora, então você precisa usar toda a musculatura abdominal para forçar esse ar. O DPO-cítico, né, o paciente enfisematoso, ele sopra, a gente chama, inclusive, tem um soprador, né, ele faz aquele esforço deliberado para expirar. Então, sempre que existe contração abdominal ou intercostal, existe sinal de insuficiência respiratória, porque a respiração é para ser passiva. Os inspiratórios, né, o principal, sem dúvida alguma, é o diafragma, que quando baixa o domo dele, aumenta essa dimensão longitudinal do tórax e eleva as costelas inferiores, né? Mas a gente tem também uma ação dos intercostais externos, que elevam as costelas, a parte intercondral dos intercostais, elas também ajudam a elevar as costelas, e até mesmo como acessória, e assim, quando eu tenho músculo inspiratório acessório contraindo em sinal, eu tenho algum sinal de insuficiência respiratória, como o músculo do pescoço, o esternocleidomastoide, que pode elevar o externo, os escalenos anterior, posterior e médio, né, que ajudam a elevar e a fixar as costelas superiores. Então, quando eu tenho a ação de escaleno e de esternocleido, é um sinal de insuficiência respiratória. Então, a gente aqui é mais um modelo explicando mais do mesmo, né? O diafragma aqui expirado, você tem um diâmetro menor, e quando ele inspira, ele tipo retifica e aumenta bastante esse espaço longitudinal. No exercício, pessoal, a expiração, ela não é passiva, tá? Então, ela envolve a contração de outros músculos. E aqui é basicamente mostrando os músculos acessórios da respiração, transverso, oblíquos, internos, externos, esternocleido, escalenos, intercostais, enfim, mostrando os músculos que participam de tudo isso.
Então, resumindo, inspiração, diafragma, que retifica e aumenta a base do pulmão e também a altura. Intercostais externos são importantes no movimento ósseo de balde, que aumenta o diâmetro AP. E os músculos acessórios principais é o esternocleido e os escalênios. Expiração passiva e sem ação de músculos. Na insuficiência respiratória é que você vai ter músculo acessório trabalhando, como, por exemplo, a musculatura abdominal, os retos abdominais, oblíquos e os intercostais internos. Quando você entra no hospital, que você olha para o paciente, você vê, se você vê algo fazendo esforço a nível de pescoço, aqui a gente, até numa foto estática dá para ver, né, que tem contração dessa musculatura, e isso sinaliza insuficiência respiratória. No caso da foto, era um paciente em crise de asma. A gente já falou isso. Bom, o engasgo. O que é o engasgo? O engasgo é uma tentativa, você tem uma obstrução na via aérea, você quer expelir, né? Tem aquele estímulo de um corpo estranho e você quer expelir. Então, você vai ter uma tosse, né? E muitas vezes essa tosse, ela esbarra, se essa obstrução for completa, se você tiver, por exemplo, completamente obstruído, ela esbarra numa obstrução. E se for um engasgo completo, você pode, nesse esforço, né, que é intenso, e ocorre uma intensa contração, uma tosse, né? Quando você tosse, você faz uma contração de toda a musculatura abdominal. O intuito é exatamente aumentar a pressão intraabdominal para elevar esse diafragma e ajudar a aumentar a pressão no tórax e expelir aquele corpo estranho. Tanto é que a manobra de Heimlich é exatamente isso. Você faz essa compressão a nível de abdômen, né? Com a mão em punho, de frente para trás e de baixo para cima, na tentativa de aumentar a pressão intratorácica e ajudar a expelir esse corpo estranho. E se for contra uma glote completamente obstruída, um corpo estranho que está obstruindo completamente, você pode ter até mesmo edema agudo de pulmão, porque as diferenças de pressões são tamanhas que você pode precipitar algo assim, né? E o esforço pode ser tão grande que a pessoa pode ter até petequias na pele, em decorrência desse esforço. Bom, então a manobra de Valsalva, a tosse, o engasgo, elas todas têm mais ou menos essa mesma fisiologia de cursarem por objetivos ou por razões diferentes, com contração da musculatura abdominal, gerando um aumento da pressão intraabdominal para elevar o diafragma e leva a um aumento da pressão intratorácica. Bom, as lesões de caixa torácica, elas podem ser consideradas como simples ou complicadas. As complicadas, por exemplo, a gente vê aqui, ó, fraturas de múltiplas costelas. Se eu fraturo 3, 4 costelas, eu perco completamente a dinâmica e a interação adequada nessa musculatura e nesse lado da caixa torácica. Inclusive, as pontas dessas costelas podem levar a contusões nos músculos e alterar a forma deles contraírem, inclusive a perfurar a pleura, né, e causar pneumotórax, tamponamento. Então, quando eu tenho fratura de externo com fratura de múltiplas costelas, eu tenho uma situação clínica denominada de tórax instável, onde quando eu inspiro, ao invés do meu tórax expandir, ele afunda e o abdômen sobe. Quando eu expiro, acontece o contrário. A gente denomina isso de respiração paradoxal, tá? Então, são fraturas complicadas, tórax instável, múltiplas. Mas a gente também pode ter lesões simples da caixa torácica e que, em geral, não vão causar grandes danos, né? Se você tem a fratura só de uma costela e ela está alinhada, por exemplo, se você tem só uma luxação costovertebral, né? Então, se você teve a fratura de costela, mas ficou sobrepostazinha ali, ou então uma lesão condral. Então, são lesões simples que, em geral, não vão interferir de forma significativa na dinâmica da ventilação, exceto pela dor, que precisa fazer analgesia, senão o paciente, pela dor, ele restringe os movimentos respiratórios e acaba fazendo a telectasia no pulmão.
esse vídeo não está rodando, era um paciente com respiração paradoxal, mas vocês podem entrar no YouTube, por favor, façam isso e entrem para ver. Um paciente expirado completamente e inspiração plena. A gente vê a diferença do tanto que realmente a inspiração aumenta a capacidade pulmonar, né, de abrir alvéolos, de recrutar alvéolos e aumentar a superfície de troca para oxigenar de forma adequada. É um videozinho de forma dinâmica de inspiração e expiração, mostrando o movimento de alça de balde e de bomba, né, punho de bomba, aumentando esses diâmetros e diminuindo de acordo com a fase da respiratória. Aqui, de forma diagramática, também a gente vê bem direitinho o diafragma descendo versus o diafragma subindo, com o pulmãozinho seco e o pulmão cheio, né? E aqui a gente vê a ação das costelas, né? A costela subindo, que é o alça de balde, né? E a costela descendo, de acordo com a fase respiratória. De lado, balde e bomba, né? Autoexplicativo, olha aqui. Bomba e o balde, tá? Bom, o que acontece com as pressões alveolares, né? Então, durante a inspiração, por que o ar entra? Porque a pressão alveolar, ela se torna negativa comparado com a atmosférica. Então, se a atmosférica está mais alta do que a alveolar, o ar vai tender a entrar. Então, a gente respira movido por um gradiente de pressão e a pressão negativa, tá? E o contrário acontece na expiração, onde a pressão alveolar se torna maior do que a atmosfera, e aí, né, o pulmão tende a retrair e a expirar, e a parede vai junto, tá? Então, alguma dúvida, pessoal, até aqui? Tranquilo, professor. Ok. Então, vamos lá. Pessoal, quando você tem uma deformidade na caixa torácica, isso altera a complacência, a capacidade da caixa torácica de expandir de forma livre, leve, né? Então, até mesmo a obesidade, por exemplo, pode alterar a complacência do tórax. O pulmão não expande no obeso porque a pressão abdominal é muito alta. Pacientes politraumatizados, pós-operatórios de cirurgias abdominais, com o abdômen muito distendido, com ilho paralítico, tudo que aumenta a circunferência abdominal, a pressão intraabdominal, pode alterar o funcionamento da caixa torácica. E deformidades importantes também mudam. Então, obviamente, uma pessoa que tem uma coluna assim, né, pode alterar. Então, esses pacientes, eles têm dificuldade de ventilar, que é o processo de eliminar CO2, mais do que oxigenar, tá? Eles fazem insuficiência respiratória hipercápnica com retenção de PaCO2. Esse caso, ele foi bem emblemático para mim, tem mais de 20 anos que eu vi essa paciente, e ela era uma paciente institucionalizada, sequelada de meningite, desde novinha, e tinha essa escoliose, assim, bem grave, e ela foi trazida da instituição com uma queixa de rebaixamento do nível basal de consciência dela, e notaram que ela estava um pouco hipopneica, né, e geladinha nas extremidades, e o raio-x era isso. Você não consegue ver o que é pulmão, o que é costela, o que é externo, o que é coração, é tudo branco. E ela precisou ser entubada. Assim que ela foi entubada, ela tinha essa língua protusa, era do quadro dela, né? Ela foi entubada e ela tinha todas essas lesões que, de certa forma, nos mostram que ela ficava sem mudança de decúbito com a frequência, talvez, considerada ideal, né? E aí, assim que ela foi entubada, o raio-x pós-intubação já mostrou que esse pulmão abriu por completo e que ela não tinha nem pneumonia, nem derrame pleural, nem pneumotórax, não tinha nada no pulmão, era limpo. E algumas horas depois, os 2 pulmões abriram e ela não tinha nada em nenhum dos 2 pulmões, ou seja, ela estava morrendo de insuficiência respiratória, sem ter nada nos pulmões, simplesmente por atelectasia. Quando um alvéolo vai contraindo, colabando, ele vai puxando o outro em retração. É como um balão quando começa a esvaziar, que vai... Pá, fica aquele balão sequinho com as paredes do balão coladinhas um no outro, né?
Então, o pulmão dela foi secando por completo e atelectasiou os 2 pulmões. Foi só a gente botar a pressão positiva, soprar através da cânula traqueal, né, dentro do pulmão com o ventilador, que os 2 pulmões abriram novamente e ali 24 horas depois ela estava entubada. Por que que isso aconteceu? Por causa da dinâmica da caixa torácica dela. Se você deixar uma paciente assim, imóvel, 24 horas, sem mudar de posição, sem botar para sentar, sem fazer fisioterapia, o pulmão colaba. Ou seja, você pode morrer só porque você tem uma deformidade da caixa torácica e ficou imobilizado. Para vocês terem ideia do quanto é importante uma caixa torácica íntegra, né? É por isso que quando a gente tem pacientes que têm esse tipo de deformidade, que chega com uma pneumonia pequena, a gente fica já preocupado e tem que ser realmente muito cuidadoso, evitar entubar. Quando você entuba é difícil estubar, porque a dinâmica deles muda por completo e são pacientes de difícil manejo. Muitas vezes de difícil desmame do ventilador. Bom, então, falar um pouquinho das propriedades elásticas do pulmão e da caixa torácica. O conceito de complacência e distendibilidade. Então, um paciente que tem uma baixa complacência, ele tem um pulmão duro. Um paciente que tem uma alta complacência, ele tem um pulmão flácido, tá? Essa curvinha do lado direito é uma curva pressão-volume, que mostra o ciclo de inspiração e de expiração. Aqui é pressão e aqui é volume. Pensa que tu tá com uma bexiga, um balão de festa de criança, e tu vai soprar. Então, tu coloca um pouco de pressão, não botou muita pressão, né? E o balão já começou a encher, tá? Agora, como seria se eu tivesse que fazer força, bastante força, para ele começar a abrir, né? Se eu tivesse que botar força até, ó, aqui é pressão. Quando eu cheguei bem aqui, o balão começou a abrir. Vamos supor que eu tivesse que soprar aqui, aí é aqui que ele começasse a abrir. Então, quanto maior for a pressão que eu tiver que fazer para esse pulmão abrir, mais duro é esse pulmão. Para vocês entenderem que isso não é conhecimento inútil, todo dia quando eu entro na UTI, eu vejo esses gráficos. E quando eu entro na UTI, que eu bato o olho no gráfico e eu vejo, por exemplo, um gráfico assim, em pezinho e bem gordinho, eu digo, esse pulmão é ótimo, ele é um pulmão estubável, ele não é um pulmão duro. Só em bater o olho no gráfico. E às vezes a gente pega e vê uma curva que é assim, deitada e quase não abre. Eu digo, esse pulmão aqui é duro, ou seja, tem que fazer uma força enorme, mesmo com o ventilador soprando, para ele poder abrir, para ele descolabar. E entra pouco ar. Aí você já sabe que esses pacientes têm um prognóstico ruim, tem uma grande chance de não superar essa insuficiência respiratória. Então, por entender da fisiologia pulmonar, tá? E dessas pressões. Então, quanto maior for esse balãozinho, mais expandido está o pulmão. Quanto menos pressão eu tiver que botar para passar desse ponto de inflexão e começar a abrir o balão, melhor a complacência do pulmão, tá? Então, na inspiração, tem que romper força do líquido que está no pulmão. Por isso que o pulmão nunca seca completamente. O nosso pulmão nunca fica igual um balão seco com as paredes colabadas. Fica sempre o que a gente chama de volume residual funcional. Exatamente para você não ter que fazer muita força a cada inspiração. Se o pulmão colabasse por completo, toda vez que você fosse inspirar, você ia ter que fazer aquela força inspiratória igual a gente faz para começar a encher um balão. Vocês entenderam isso? Entendi, professor. Ok. Então, o surfactante também nos ajuda, né, a diminuir essa tensão superficial, ao alvéolo abrir com maior facilidade, e é por isso que o bebê prematuro vai para o tubo e fica na incubadora e fica entubado, porque ele não consegue abrir o pulmão, distender o pulmão, porque ele não tem surfactante. Então, o surfactante, ele serve para diminuir a tensão superficial alveolar, ele facilita a distensibilidade e aumenta a complacência, e dessa forma, logicamente, ele diminui o trabalho da musculatura respiratória para inspirar. Ele também faz uma camada, vocês viram no slide de ontem, que isola a parede do alvéolo, né? E diminui o extravasamento de sangue do capilar para o alvéolo, diminui a possibilidade de edema agudo de pulmão. A complacência, assim como as curvas de
dissociação da hemoglobina que a gente viu ontem, de contratilidade na Franken-Starling, no caso da insuficiência cardíaca, tem a curva do normal e do anormal, né? Então, aqui é pressão transpulmonar e aqui é a mudança de volume pulmonar, tá? Aqui está o normal, no meio. Quanto mais duro for o pulmão fibrosado, duro, maior é a pressão que eu tenho que exercer para conseguir abrir ele. E quanto mais complacente, mais flácido ele for, com menos pressão eu já encho. Aí, no enfisematoso, o DPOC, o grande fumante, a dificuldade que eu tenho é em expirar. O pulmão fica flácidozão, molão, grandão, ele perde a capacidade retrátil. O pulmão, ele sempre tende a secar, tá? A secagem do pulmão, a expiração, ela é passiva. O pulmão sempre tende a retrair. A inspiração é ativa, eu tenho que ter força para inspirar. Para expirar, não. Então, o pulmão sempre tende a secar, tá? E no enfisema, como eu perco essa capacidade retrátil, eu tenho que fazer força para secar. Por isso que o enfisematoso é o soprador, né? E fica com aquele tórax em barril, que é o que caracteriza o DPO-cítico, tá? Então, tem que compreender essas diferenças para entender a fisiopatologia das doenças. De uma forma diagramática, né? Eu tenho a situação 1, 2 e 3, onde eu tenho inspiração, eu tenho um pulmão aqui no repouso e expiração, um pouco forçada aqui. Então, nesse quadro 1, eu tenho uma situação de equilíbrio, onde a minha capacidade residual funcional, que é a quantidade de ar que fica lá dentro do pulmão, que ele nunca seca total, é o ponto de repouso entre a caixa torácica e o pulmão. Então, nem a caixa está tentando expandir, nem o pulmão está tentando retrair. Não esquecendo que o pulmão sempre tende a secar, tá? Mas aqui ele está no ponto de repouso dele. Aqui, então, no 1, o pulmão vai tender a retrair, independente do volume que o sistema está. A parede é diferente do pulmão. Ela pode expandir ou retrair de acordo com o ciclo respiratório. No 1, a força de retração do pulmão se equivale à força de expansão da parede torácica, por isso que é a situação de repouso, onde o volume pulmonar se equivale à capacidade residual funcional e encontra-se em equilíbrio. Na situação 2, a gente vê que houve um pouco de expiração, o pulmão está menor aqui, tá? Do que a capacidade funcional residual. Uma expiração mais forçadinha, um volume pulmonar menor do que a capacidade residual funcional. A parede torácica, ela quer sempre expandir, ela quer tracionar para fora. E o pulmão para diminuir, já falamos isso. Aí a parede não permite que ele não colabe. E a situação 3, eu tenho uma inspiração profunda, né? E aí chega um ponto que ele expande tanto, como eu disse, o pulmão quer sempre retrair, né? Então, quando o volume está 75% acima da capacidade vital, aí tanto a parede como o pulmão reconhecem que é hora de retrair, tá? Então, é isso que acontece nessa interação. Então, o bronquítico enfisematoso, ele tem destruição das paredes alveolares. E aí, por consequência, essa arquitetura fica destruída e ele fica com aqueles alvéolos grandes, ele perde essa capacidade retrátil. Ele reduz as fibras elásticas do pulmão, que é o que dá rigidez no pulmão, e o pulmão fica mole demais. Aumenta a complacência, né? Perde a força de retração normal e a da parede vence. Então, ele só alcança o equilíbrio se ele aumentar o volume. Aí ele tem o famoso tórax em barril. Já as doenças restritivas com fibrose, que podem ocorrer, por exemplo, com cicatrizes no pulmão, com tecido fibrótico rígido, ocorre diminuição da complacência e o pulmão fica duro. Então, ocorre uma tendência à retração na capacidade residual funcional, que vai ser maior que o normal e que vence a força da expansão da caixa torácica. O volume de equilíbrio vai ser menor. O resultado é que o volume será diminuído. E então, as doenças restritivas, você tem uma capacidade pulmonar total menor do que o normal. Por isso, caracteriza um padrão restritivo de doença pulmonar. Ok? Bom, a gente já até introduziu o que é o pneumotórax, quando você tem uma lesão, por exemplo, uma fratura de costela, perfura a pleura e o ar entra aqui.
e essa pressão aqui fica grande demais e aí comprime o pulmão e colaba o pulmão, tá? Então, e aí você tem que drenar isso aqui, fazer uma drenagem de alívio com gel, ou colocar um dreno de tórax, porque senão essa pressão vai aumentar tanto que vai comprimir o coração de fora para dentro e vai obstruir a entrada de sangue das cavas no coração direito, causando choque, hipotensão e morte. Choque chama-se obstrutivo, porque ocorre uma obstrução da chegada do sangue das cavas no coração direito, né, por conta do aumento dessa pressão. Então, pode ser uma condição fatal e precisa ser drenado. Outras imagens sinalizando o pneumotórax, né? E se o pneumotórax for muito grande, ele pode comprimir o coração e desviar todas as estruturas do mediastino para o lado contralateral, pulmão colapsado, né? Então, tem desvio do mediastino contralateral, ocorre compressão cardíaca, ocorre diminuição do retorno venoso, o sangue não consegue entrar no coração, choque obstrutivo e morte. Aqui é uma radiografia de tórax. Então, você observa o pulmão, tá murchinho aqui, ó. Olha a diferença aqui. Aqui eu tenho trama, eu tenho um pulmão expandido até a ponta, que é normal do lado de cá. E aqui eu vejo escuro, não tem nada, ó. Inclusive, até esse hemitórax parece maior do que esse, né? Porque tem esse A que tá comprimindo o pulmão por completo aqui, tá? O pulmão murcho. E aqui o pneumotórax é tão completo que tá havendo total desvio das estruturas. O coração tá lá do lado direito. Quando era o coração normal, era para estar aqui. Aqui é um pneumotórax hipertensivo, grande chance de choque obstrutivo e morte, se você não drenar imediatamente esse pneumotórax. Na tomografia, que é um corte transversal, ó, isso aqui é um pulmão normal, onde você tem parênquima pulmonar até a pontinha aqui do tórax, e aqui o pulmão colabado, e aqui não tem nada, é o pneumotórax. Outra imagem de pneumotórax, pulmão colabado aqui, ó, ainda tem algum pulmão aberto, e aqui é pneumotórax, não tem trama. Olha como é diferente isso aqui disso aqui, tá? Ó, aqui não tem pulmão, é preto, não tem pulmão, tem osso e ar. Não tem trama pulmonar, não tem parênquima pulmonar, tá? Pneumotórax. Pulmão colapsado, pneumotórax, pulmão aberto, pulmão colapsado. E você pode salvar uma vida colocando um gelco, né? Que é como se fosse um acesso. Aqui no segundo espaço intercostal é um dos locais que você pode fazer isso, pode ser em outro local também. E aí você improvisa e conecta, ó, é um equipo de soro, você faz um selo d'água, põe a pontinha lá, então aquele ar que estava lá, ele vai vir, sair por aqui, borbulhar, então não entra ar porque tem um selo d'água e o ar sai, borbulha aqui e o pulmão expande enquanto o cirurgião chega para poder drenar o tórax de forma definitiva. Você pode salvar uma vida só enfiar uma agulha no lugar certo e montar esse equipozinho aqui com selo d'água. Se você está no interior, num lugar que não tem um cirurgião, e transportar o doente com maior segurança. É uma conduta de emergência. Aí depois o cirurgião vem e coloca um dreno, realmente com selo d'água, e drena de forma eficaz o pneumotórax. Se você vai, por exemplo, atender um acidente que existe uma lesão aberta de tórax, né? Se você fizer um curativo valvulado, que é o que a gente chama o curativo de 3 pontas, que está aí representado do lado da direita, você botou o esparadrapo e um plástico aqui, aqui, e aqui deixa aberto, você evita a morte da pessoa. Porque quando ele for expirar, o ar sai por aqui. E à medida que ele respira, não entra mais ar para aumentar essa pressão intratorácica, entendeu? Então, você pode salvar uma vida fazendo esse curativo triangular. Bom, com relação aos volumes e capacidades pulmonares. Esse slide resume bem. Então, quando eu respiro no normal, a minha respiração, inspiração e expiração, normalmente, ela vai estar bem aqui, ó. Inspira, expira, inspira, expiro, em geral vai ser 500 ml. Se eu respirar profundo, eu vou fazer uma inspiração profunda, eu vou fazer isso. Inspiração máxima. E aqui é a expiração máxima, tá? Então, aqui é a respiração basal, normal.
eu não seco meu pulmão todo, né? Eu tenho, e mesmo quando eu expiro forçado, eu não seco o pulmão todo. Então, o que fica dentro do pulmão, depois que eu seco tudo, é o volume residual, que é em torno de 1 litro, tá? A capacidade funcional residual é o volume residual, que eu nunca vou secar todo, e mais esse extra bem aqui, que eu preciso expirar forçadamente para botar para fora, que vai ser o volume residual expiratório, que vai ser 1,5 litro. 1,5 com 1 dá 2,5, tá? É 500 ml, eu tô aqui, e eu tenho também o meu volume de reserva inspiratória, que é gigante, né? 3 litros, né? Para mim poder recrutar mais ar se eu precisar. E eu tenho uma capacidade vital, que é do ápice aqui da minha inspiração até o vale da minha expiração, que é a minha capacidade vital, que é em torno de 5 litros. Capacidade vital mais volume residual, que é 1 litro, que é o que nunca seca, é a minha capacidade pulmonar total, que é 6 litros. O gráfico é autoexplicativo e é muito importante, tá? Vocês precisam compreender os volumes e isso tudo que a gente falou. Então, volumes pulmonares, volume corrente, 500 ml de ar, né? E ainda tem uns 150 que fica no espaço morto. Os 500 é o que está realmente entre e sai a nível de alvéolo, mas ainda tem uns 150 que fica na traqueia, que não é contabilizado aí. Inspiração profunda máxima é denominado de volume de reserva inspiratória. Expiração forçada máxima é após a inspiração máxima, tá? Então, para ver a expiração forçada máxima, você tem que primeiro encher no máximo e aí depois secar no máximo. E aí é o seu volume de reserva expiratória. E juntando as duas coisas vai te dar a capacidade vital, e somando a capacidade vital com volume residual, você vai ter volume pulmonar total. Capacidade pulmonar total, perdão. E aqui, de forma mais diagramática, a mesma coisa que a gente já falou. Capacidade pulmonar total, capacidade vital, a capacidade inspiratória, que é a soma do volume corrente com volume de reserva inspiratória, a capacidade funcional residual, que é a soma do volume de reserva expiratória com volume residual. Autoexplicativo. Tá? Então, nós temos 3 capacidades, que é a soma de 2 volumes, e esse volume é uma capacidade, né? A gente já explicou o que é isso. E temos os volumes. Bom, um outro conceito importante de fisiologia respiratória é o de shunt e de espaço morto. Espaço morto a gente já até explicou. É um local que tem ventilação sem perfusão. O nariz tem ventilação e não tem perfusão. A traqueia tem ventilação e não tem perfusão. Então, não tem hematose. E o shunt é o oposto. É um local onde está passando sangue, mas não está tendo ventilação. Por exemplo, num alvéolo que está cheio de secreção purulenta, numa pneumonia, um alvéolo que está cheio de sangue, num edema pulmonar, né? O sangue está passando no capilar, mas o alvéolo não dá acesso ao ar, né? Então, não tem oxigênio e aí você não tem troca gasosa, você não tem hematose. Aí isso a gente chama de shunt. O exemplo clássico anatômico mais interessante para a gente compreender espaço morto é a traqueia, sem dúvida, né? E o exemplo mais interessante para a gente aprender o que é shunt é a comunicação intraventricular. Então, imagine que uma criança nasce com um defeito no septo intraventricular e que tem um sistema de pressão elevada no pulmão, e o sangue chega no coração direito e ao invés de ir para a circulação pulmonar, já passa direto para o lado esquerdo. Ou seja, você tem chuntagem de sangue venoso que não teve acesso nem ao pulmão, portanto não se oxigenou, e já caiu no VE e já vai para a grande circulação. Então, a chuntagem de sangue é a passagem de sangue venoso não oxigenado para a circulação do lado esquerdo. Ok? É o exemplo típico. Então, o shunt intracardíaco é por uma anomalia, má formação congênita. Mas tem shunt intrapulmonar também. Então, se eu tenho fluxo passando
nos capilares pulmonares e os alvéolos estão atelectasiados, preenchidos por secreção purulenta, preenchidos por sangue, eu vou ter shunt intrapulmonar. Tudo bem? Então, a rigor, eu deveria ter para cada alvéolo um capilar, e essa proporção seria 1 para 1, e a minha relação VQ, V, ventilação, e Q de perfusão, seria 1. Seria 1 para 1, normal, né? Então, e isso é o que garante uma perfusão e ventilação adequada. Quando eu tenho espaço morto, eu tenho mais V do que Q. Eu tenho ventilação, mas não tenho acesso à perfusão. Então, a minha relação VQ é maior que 1. Tá? E quando eu tenho perfusão, mas o alvéolo está fechado, está obstruído, eu tenho uma relação V sobre Q menor do que 1. Tá? Autoexplicativo. Sempre que eu tiver desequilíbrio VQ, eu preciso saber se o problema está no V ou no Q. Porque o meu tratamento vai ser diferente. Se está faltando o quê? Se está faltando fluxo, eu tenho que resgatar o fluxo. Talvez eu tenha que dar volume, eu tenho que desobstruir vaso. Se for uma embolia pulmonar, por exemplo, que o vaso vai estar completamente trombosado, eu tenho que dar trombolítico, né? Se for um choque hemorrágico, eu tenho que dar sangue, eu tenho que dar fluido para poder abrir esses vasos e perfundir, porque a ventilação está ok. Ao passo que se eu tenho um problema de espaço morto intrapulmonar, né, de espaço morto não, perdão, de shunt intrapulmonar, ou seja, está vindo o sangue e o alvéolo que não está trazendo ar, eu tenho que talvez aspirar essa secreção, talvez eu tenha que entubar e botar pressão positiva para resolver o problema. Então, eu tenho que identificar se o problema está na ventilação ou na perfusão. Aqui é uma outra forma de explicitar isso, relação 1 para 1, alvéolo aberto e fluxo acontecendo. Aqui eu tenho o quê, pessoal? Isso aqui é espaço morto ou é shunt? Pessoal, vocês estão... É shunt, porque eu tenho sangue venoso chegando, que não teve acesso ao oxigênio, indo para o lado esquerdo da circulação. E aqui eu tenho espaço morto, eu tenho um oxigênio chegando e não tem fluxo, porque tem uma obstrução aqui do fluxo. Quanto maior for o shunt, menos ele responde ao oxigênio. Isso é autoexplicativo também, porque vamos lá. Eu tenho um furo enorme aqui entre o VD e o VE. E 50% do sangue que chega no VD passa direto para o VE, ele não tem nem chance de ser oxigenado. Então, não adianta eu dar quilos de oxigênio no pulmão se o sangue nem para o pulmão vai passar. Então, quanto maior for a chuntagem de sangue, menos ele responde ao oxigênio. Então, se eu tenho uma atelectasia completa, mesmo que eu dê oxigênio, o oxigênio não vai ter acesso ao sangue que está passando por ali. Eu tenho que abrir o alvéolo, tá? Então, quais são as causas de shunt? Shunt verdadeiro é o cardíaco, né, com fluxo de sangue do direito para o esquerdo. Mas alvéolo fechado, com asma, bronquite, alvéolo cheio de secreção de sangue, colapso alveolar, atelectasia são os principais exemplos de shunt. E espaço morto, hipovolemia, choque, parada cardíaca, tudo que baixa o débito cardíaco, ou então altas pressões alveolares, usar muita pressão no ventilador, comprime o vaso e aí o sangue não passa. Ok. Então, essa relação VQ, ela é muito importante e ela muda de acordo com a área do pulmão, tá? Onde você está no pulmão. Então, por exemplo, aí na parte de cima, a figura de cima, mostra condições com baixa proporção VQ. Então, vamos lá, o que está acontecendo do lado de cá? Aqui, eu não tenho ventilação, tá? Aqui é o brônquio vindo, e aí tem uma obstrução aqui, né? Uma rolha de secreção, rolhou aqui. Então, não está vindo ar para cá, ou seja, aqui não tem ventilação, mas está com a perfusão normal. Então, aqui vai ter chuntagem de sangue venoso para o outro lado. Ao passo que aqui está normal, tá? Já aqui não é uma obstrução completa, mas está com hipoventilação com perfusão normal. Vai ter menos chuntagem,
tá? De sangue. Por outro lado, algumas situações vão me dar uma alta proporção ventilação-perfusão, onde eu tenho o alvéolo super aerado, mas cadê a perfusão? Não tem. Traqueia, espaço morto fisiológico, né? Tá ali, ó, bronquiofonte, né? Que é a situação. Ou então eu tenho uma ventilação normal, mas com hipoperfusão, tá? Então tem situações de todo jeito, de acordo com a doença, do que está acontecendo. Vou passar aqui. Outro conceito fundamental da fisiologia respiratória é essa questão das zonas de West. Então, o que são as zonas de West? O fluxo dentro do pulmão, ele não é igual no pulmão inteiro, tá? Então, nessa parte do ápice, a gente diz que é zona 1, no meio zona 2 e embaixo zona 3. Isso se a pessoa estiver em pé, tá? Se ela estiver deitada com esse alvéolo, esse pulmão deitado, aí a gente corta o pulmão assim e a parte de cima vai ser zona 1, a parte que está encostada na cama, que ele está deitado, vai ser zona 3 e a parte do meio vai ser zona 2. Então, o que são essas zonas que o West descreveu? Ele explicou exatamente que essa distribuição de fluxo sanguíneo no pulmão, ela não é igual, ela muda de acordo com a posição do alvéolo. E tem a ver com gravidade também. Então, se você está em pé, no ápice do teu pulmão vai menos sangue do que o que vai na base. E se tu estiver deitado com as costas na cama, nas costas do teu pulmão vai ter mais sangue do que o que vai estar na parte de cima, tá? Então, por isso, as pressões aqui, é importante atentarem para isso aqui. Esse Azinho aqui, esse Vzinho e esse A grande. Esse A grande é a pressão no alvéolo. Aqui é na veia, na vênula, e aqui na arteríola, tá? Então, como eu disse, na zona 3, que é a que fica embaixo, tem mais sangue. Então, a pressão na arteríola está chegando muito sangue, é uma pressão mais robusta, ela é maior do que a pressão na vênula e ela é maior do que a do alvéolo. Então, tem fluxo legal, tá? Tá passando aqui. Quando chega para o meio, a pressão na arteríola continua sendo maior do que a pressão do alvéolo, mas ela já... e a do alvéolo já é maior do que a da vênula, tá? Então, por isso que o alvéolo comprime um pouquinho aqui, porque ela já é maior do que a da vênula. E aqui em cima, a do alvéolo ganha. A pressão alveolar, os alvéolos aqui em cima, eles tendem a ficar mais abertos. Os alvéolos são mais aerados no ápice pulmonar, né? Não tem nada comprimindo eles. Então, por isso, por exemplo, que o bacilo de Koch, na tuberculose, que gosta muito desse ambiente aerado, ele acomete mais os lobos superiores dos pulmões, tá? Então, na zona 1, eu tenho uma pressão alveolar maior do que a da arteríola e da vênula. Na zona 2, a da arteríola ganha ainda do alvéolo, mas ela já ganha da vênula. E na zona 3, a do alvéolo é menor do que as duas pressões, arteríola e vênula. E isso vai ter importância clínica também nessa relação VQ que se altera de acordo com a zona do pulmão. E isso é importante, você pensa que não tem importância clínica, mas é por isso que a gente prona os pacientes. Por que a gente prona os pacientes com insuficiência respiratória? Porque quando eu prono o paciente, eu jogo... Onde é que vocês acham que a gente tem mais alvéolo? Na parte posterior do pulmão ou na parte anterior do pulmão? Já viram que a gente tem 70 metros quadrados de alvéolo, né? Se eu pudesse estirar um pulmão todo no chão. É muito alvéolo. Onde é que vocês acham que tem mais parênquima pulmonar? Na parte posterior ou na parte anterior dos pulmões? Na posterior. Na posterior, porque na anterior eu estou competindo com coração e grandes vasos, né? Então, na posterior tá ali os dois pulmões livre, leve e solto, ocupando toda aquela região. Na parte anterior, o pulmão é um pouquinho menor, porque ele tem o espaço para alojar o coração e os grandes vasos. Então, se a posterior e eu boto o paciente de bruços, eu coloco um número maior de alvéolos na zona 1. Ou seja, eu abro alvéolos, eu recruto alvéolos, eu aumento a minha superfície de troca para que haja hematose. Então, é por isso que quando a gente tem... Eu estou usando o exemplo do Covid, porque até os leigos aprenderam sobre isso, vocês têm a obrigação de entender.
Então, a gente dizia o que para as pessoas que estavam com Covid? Olha, monitora a tua saturação de oxigênio. Se começar a cair a saturação, dorme de bruço. Vai para o hospital usar oxigênio, né? Mas dorme de bruço. Por que a gente mandava dormir de bruço? Porque de bruço eu coloco um número maior de unidades alveolares para cima. Por consequência, eles ficam mais distendidos, mais abertos. Eu aumento minha superfície de troca, eu subo minha saturação de oxigênio. Entenderam? Eu transformo zona 3 em zona 1, quando eu coloco alguém de duplo, de bruços. E é por isso que funciona. É tudo fisiologia. Então, vocês não podem ser médico de dizer assim, olha, se tiver com falta de ar, fica de bruço. Mas por que mesmo que de bruço melhora a falta de ar? Tem que entender o mecanismo, tá bom? Então, essa distribuição, ventilação, perfusão, ela precisa estar acoplada. Se ela não estiver acoplada, você vai ter distúrbio VQ, tá? Esses volumes e capacidades pulmonares, eles podem ser estudados. Existe um exame chamado de espirometria, quando eu suspeito que o paciente está ficando DPOC, que a complacência está alterando, se ele tem asma. Eu posso fazer esses diagnósticos fazendo essa espirometria, que eu posso aferir esses volumes e ver se existe distúrbio em algum e fazer o diagnóstico dessas doenças, tá? Então, a gente manda o doente inspirar bem forte e depois expirar, e a gente vê a velocidade que ele consegue ejetar, quanto de volume ele ejeta no primeiro segundo. Então, se ele tiver dificuldade em fazer essa rampa, rápido, secar rápido e fizer uma rampa assim, eu já sei que ele tem uma obstrução ao fluxo de saída, e eu suspeito das doenças que causam isso, né? Se ele tem doença restritiva ou de complacência, eu posso diagnosticar fazendo esse exame, né? Existe até estratégia de se avaliar o volume residual e a capacidade vital forçada, tá? Que é a quantidade máxima de ar que pode ser expirado, claro, sem contabilizar o volume residual, que ele nunca é expirado, mas esse aí é expirado de forma forçada, a partir de uma inspiração máxima. Então, no exame você manda inspirar o máximo, máximo, máximo e expirar o mais rápido possível até o fim. E aí a gente mede, o FEV1 é a quantidade de volume que eu consigo ejetar no primeiro segundo, e ele me ajuda a fazer diagnósticos de doenças pulmonares. Então, por exemplo, se eu ejeto rápido, né? Se o meu volume expirado forçado de um segundo é bom, eu não tenho restrição a esse fluxo. E se ele for ruim, eu tenho restrição ao fluxo. Eu faço diagnóstico diferencial desse tipo de doença. Aí eu tenho aquela restrição. Aí eu pego e digo, eu vou te fazer uma inalação com broncodilatador e vou repetir a manobra. Respondeu a broncodilatador, eu digo, é asmático e responde a broncodilatador. Porque o DPOC, ele tem a restrição, mas eu faço o broncodilatador e ele não melhora. Então, o exame não só faz o diagnóstico de onde está o problema, como se ele responde ou não à terapia. Tá? Então, aqui são curvas distintas, você vê a curva normal, expirando, uma pessoa que tem obstrução vai fazer uma curva com esse formato, e uma pessoa que tem restrição faz com esse formato. E, para finalizar, eu sei que vocês estão cheios de provas, né? Tem os mecanismos reguladores do sistema respiratório, que é o controle neural, que a gente também já entrou. Então, no repouso, a frequência respiratória é na ordem de em torno de algo entre 10 e 20, 12 a 22 incursões respiratórias por minuto, tá? E a respiração, ela é controlada automaticamente por um centro nervoso que está no bulbo. Então, AVCs, traumas, hematomas, doenças que afetam o bulbo pode levar a apneia e parada respiratória, ou depressão, né? E de lá do bulbo partem os estímulos para que haja contração do diafragma e dos músculos intercostais. Então, qualquer coisa, qualquer lesão que afete bulbo, né? Pode levar a isso. Por exemplo, um paciente com morte encefálica, ele perde, uma das coisas que faz o diagnóstico de morte encefálica é a ausência de função no tronco encefálico, do qual o bulbo faz parte. Então, o paciente tem apneia, a gente faz o teste da apneia porque o bulbo não funciona, tá? Bom, mas ele recebe impulsos também detectados em sensores estrategicamente colocados.
como, por exemplo, na aorta, na carótida, nós temos quimiorreceptores que sentem o nível de oxigenação, de PCO2, de pH, e mandam mensagem para o bulbo: bulbo, está faltando oxigênio nesse sangue, faz uma taquipneia aí para ajudar a gente. Né? Bulbo está com excesso de CO2, está com pH muito baixo, está muito acidótico. E aí esse estímulo vai para o bulbo e ele manda mais estímulo para que haja aumento da frequência respiratória, tá? Então, os sinais nervosos são transmitidos desse centro através da medula para os músculos da respiração. O diafragma é o mais importante, então o nervo frênico, obviamente, é super importante, né? E que deixa a medula espinhal na metade superior do pescoço, por isso que os traumas raquimedulares podem levar à insuficiência respiratória, por razões óbvias, né? E ele desce de lá até o tórax, até o diafragma. Então, o centro respiratório, ele regula não só a frequência, como também a amplitude do movimento respiratório e responde ao pH do sangue nesses quimiorreceptores. Então, um pH abaixo do normal com acidose, você aumenta não só a frequência, como a amplitude da ventilação pulmonar, para eliminar o CO2 e regular o ácido base, né? E a alcalose, você acontece o oposto. E a gente tem quimiorreceptores centrais também, que estão localizados nessa superfície ventrolateral medial, próxima à saída do 9º e 10º par do nervo craniano, que também são sensíveis a alterações de pH, tá? Então, a gente tem quimiorreceptores centrais, que são sensíveis a isso e que também participam desse controle, né? Então, quer no sangue arterial, você tem hipoxemia ou hipercapnia, e no caso, no líquor, né, cérebro espinhal, se tiver hipercapnia com acidose, tá? Aqui, oxigenação e acidose, você vai ativar quimiorreceptores periféricos ou centrais. Vão detectar e responder, aumentando a ventilação, ok? E o inverso acontece. Então, você pode ter estímulo para hipoventilar ou para hiperventilar. E você tem um mecanismo, né, de feedback negativo conforme a necessidade, no vice-versa e no vice-versa. Então, eu acho que está bem entendido, bem explicado isso aí, tá? Aqui o sistema como um todo, cérebro como centro mais elevado de controle da respiração, né? Os receptores, né? Lembrar que não só os receptores que a gente já falou, periféricos de aorta e de carótida, os respiradores centrais na medula e na ponte, mas a gente tem mais receptores. Por exemplo, receptores de estiramento do pulmão. Então, por exemplo, se você tem uma pneumonia, esses receptores no próprio pulmão, eles podem ser estimulados e podem contribuir para você ter taquipneia. Se você tem substâncias irritantes, aspira um corpo estranho, um pó, uma substância química, na traqueia, na via aérea, nos brônquios, pode levar à irritação desses receptores. Você tem receptores também a nível de hipotálamo, que a dor, a emoção pode estimular, por isso que você hiperventila quando você está estressado, na crise de pânico. Você tem receptores nos músculos e nas articulações, né? No exercício que você vai ter. É uma máquina, assim, absolutamente incrível, realmente, o corpo humano, e interage de forma muito harmônica e muito bacana, e todos contribuem para que o sistema respiratório possa atender a demanda fisiológica e, durante as patologias, as demandas de estresse, para que o processo de oxigenação celular possa acontecer com perfeição, né? Então, centro pneumotáxico contínuo, tem neurônio expiratórios e tem neurônios inspiratórios bulbares, né? Que vão dar estímulo. Veja bem, o estímulo pode ser positivo ou negativo, de acordo com a necessidade, com os feedbacks que recebem, que transmite a informação nervosa para os neurônios motores espinhardo-frênico, músculos do diafragma e culmina com a inspiração, né? Controle centro pneumotáxico contínuo, que interrompe a inspiração para permitir
né, que a expiração ocorra de forma espontânea, né? Então, ele fica localizado lá na ponte. Tronco cerebral, de novo a mesma, né, representação, a conexão dos quimiorreceptores que ficam na carótida e na aorta. E eu pensava que estava acabando, mas ainda tem mais um pouquinho. Estou tentando ser o mais direta e rápida possível, mas pontuar todos os conceitos fundamentais e mínimos de fisiologia respiratória que vocês precisam ter a compreensão de como funciona. Então, nós temos ainda também a questão de fluxo na via aérea, que é muito similar a fluxo e resistência, ao fluxo sanguíneo que a gente já até conversou no sistema cardiovascular, tá? Então, o fluxo, ele depende sempre da diferença de pressão. E ele é sempre inversamente proporcional à resistência. Então, é lógico que para um ar entrar na via aérea, se essa via aérea tiver com broncoespasmo, tiver constrita, eu vou ter um aumento da resistência e o fluxo vai diminuir, vai ser turbulento e vai diminuir. Ao passo que se tiver bronco dilatado, o fluxo vai ser melhor. E precisa ter diferença de pressão. Então, é conceito básico, é fórmula básica de fluxo. O fluxo é ΔP sobre R. É delta gradiente de pressão sobre resistência. Tá? Isso não muda. Então, na inspiração, o volume pulmonar aumenta e a pressão em seu interior vai ficar menor do que a pressão atmosférica. E aí, por isso, ocorre o fluxo de ar do ar ambiente para dentro dos pulmões. Né? A resistência, por sua vez, nas vias aéreas, é derivada da equação de Poiseuille, né? Que vai depender do raio. Então, obviamente, quanto mais bronco constrito, maior vai ser a resistência, é exatamente o que acontece na asma, né? Depende do raio. E aí eu trato com broncodilatador para poder diminuir a resistência. Então, são conceitos básicos. Mesma coisa do fluxo sanguíneo. Se eu tenho um brônquio retinho, eu tenho um fluxo laminar. Se eu tenho bifurcação de bronco, naquele momento, eu tenho transição, eu tenho turbulência, né? Então, onde eu tenho um fluxo caótico, né, a velocidade pode ser maior. E quando eu tenho um fluxo laminar, eu tenho uma velocidade menor, né? Então, isso aí é física, as leis são as mesmas, tá bom? E os determinantes de resistência, os brônquios, né? Você tem que... a pergunta aqui é qual o local de maior resistência nas vias aéreas, né? Então, você tem que ver, não é só o raio, mas a área de secção transversal. Veja bem, são os mesmos conceitos do aparelho cardiovascular, né? Onde é que você vai ter a maior secção transversal? Lá nos pequenos vasos, né? Então, aqui no caso, vai ser nos brônquios médios, né? Na região dos brônquios médios, ela é menor do que nos bronquíolos terminais. Então, vamos lá. Quando o pulmão expande, a via aérea também aumenta o calibre e diminui a resistência. Razão óbvia. Se o volume pulmonar for menor, a resistência é maior. Se ele for mais aberto, a resistência é menor. A musculatura lisa brônquica, ao se contrair, causa broncoconstricção da via aérea e aumenta a resistência das vias aéreas. E o controle dessa musculatura lisa, ela sofre a ação do sistema simpático e parasimpático, tá? E aqui é interessante, porque a ação na musculatura dos brônquios, ela causa um efeito diferente da musculatura dos vasos. Então, se eu der adrenalina, tá? O que acontece na musculatura dos vasos? Causa vasoconstricção. E na musculatura brônquica, causa relaxamento. Diminui a resistência na musculatura brônquica e aumenta a resistência na circulação. E o parasimpático acetilcolina é o efeito contrário. Na circulação, ele vai causar dilatação e na musculatura brônquica, contração. Então, é por isso que quando eu tenho uma pessoa com asma, com crise asmática, eu dou adrenalina, tá? Porque vai causar broncodilatação, tá? Então, muito importante porque é um efeito reverso. Ok, então vamos lá. Aqui mostra exatamente esse efeito, tá? Nas arteríolas e nos bronquíolos, tá? Do oxigênio e do CO2.
Então, vamos lá. Se eu tenho uma situação... Só um minutinho, pessoal. Vê bem que isso é urgente, isso aqui. Ok, vamos prestar atenção nesse slide para compreender direitinho. Se eu tenho hipóxia, o meu sistema vascular entende que eu preciso dilatar para circular melhor o ar, melhor o oxigênio. Então, se eu tenho diminuição de PaO2, ou se eu tenho aumento de PaCO2, de excesso de gás carbônico, eu vou ter vasodilatação. E o oposto vai causar vasoconstricção, tá? O que acontece nos bronquíolos, tá? Se eu tenho hipóxia, eu preciso de broncodilatação. E se eu tenho hipercapnia, eu também preciso de broncodilatação. Então, acontece a mesma coisa nos bronquíolos e nas arteríolas com relação a essa ação. Já nas arteríolas, acontece exatamente o oposto, tá? Nas arteríolas pulmonares, ok? Então, isso aí é o que a gente chama de mecanismo de autorregulação. E as razões são óbvias. Acho que realmente aqui, acho que é o último ou penúltimo slide. Por fim, eu gostaria de apresentar para vocês que existem vários padrões respiratórios. A apneia é a ausência de respiração, acontece, por exemplo, na situação de morte encefálica ou se eu fizer uma overdose de sedativo ou de paralítico neuromuscular. A respiração para, tá? Então, eu tenho que entubar e ventilar manualmente. Pode acontecer por overdose, por exemplo. A dispneia é a dificuldade de respirar. É uma sensação subjetiva que pode ser descrita como fome de ar. E você pode ter dispneia quando você está correndo, fazendo um exercício ou por várias doenças. A taquipneia é uma ventilação rápida, é um aumento da frequência. E muitas vezes também pode ser associada a uma diminuição na profundidade. Então, aquela respiração de cachorrinho, né? Rápida e pouco profunda. A hipoventilação é aquela respiração com baixa profundidade, que diminui a ventilação alveolar. A gente chama de respiração superficial. Mas ela pode acontecer também nas doenças restritivas e na asma. A hiperventilação, você tem aumento na frequência e na profundidade, mesmo sem estar com o metabolismo aumentado, muito comum nas síndromes de pânico. A hiperpneia é um aumento da frequência e ou do volume, mas com uma razão, tá? Uma razão que eu digo assim, fisiológica, no sentido, um hipermetabolismo, que é o que acontece quando você vai fazer uma corrida, um exercício físico. E a eupneia é a respiração normal. Então, a nomenclatura também é importante que vocês sejam introduzidos a ela. Não acabou. Eu acho que realmente são 3 slides que faltam. O outro conceito que eu gostaria de introduzir para vocês é que nem toda hipóxia é normal, tá? Então, a gente tem vários tipos de... nem toda hipóxia é normal, não. A hipóxia nunca é normal. Mas tem vários tipos, nem toda hipóxia é igual. Tem vários tipos de hipóxia, tá? A gente chama de hipóxia anêmica quando a causa da hipóxia não é a falta de oxigênio, é a falta da hemoglobina para carregar o oxigênio, né? Então, a gente chama hipóxia anêmica, por exemplo, no choque hemorrágico. A gente chama hipóxia hipóxica quando de fato está faltando o oxigênio, né? Então, se o problema for a falta de oxigênio, seria a hipóxia hipóxica. A hipóxia estagnante, por exemplo, é a do choque, não tem fluxo, tá?
A hipóxia histotóxica é aquela que você tem hemoglobina, tem oxigênio, mas a célula não consegue extrair ou utilizar o oxigênio. Então, o mecanismo pelo qual você tem hipóxia, ele vai ser diferente de acordo com a fisiopatologia. Então, nem todo mundo que chega com a saturação de 80, você vai dizer ele está hipóxico, mas isso não é igual. Você tem que identificar qual a causa da hipóxia. Se é o oxigênio que está faltando, se é a hemoglobina que está faltando, se é fluxo que está faltando, volemia que está faltando, ou se está com tudo ok, mas é um problema na mitocôndria, na célula, que não consegue mais extrair o oxigênio. Só um minutinho. Ok, pessoal, então, quando a hematose pode falhar, né, aqui a gente tem algumas coisas para explicar melhor para vocês, a fisiologia e a fisiopatologia integrando, para que vocês entendam. Então, aqui tem um pulmão normal, eu tenho uma PO2 normal, né, que está sendo passada do alvéolo para o capilar. O que acontece na asma? O que é a asma? A asma, você tem uma inflamação, né, na parede brônquica, que vai fazer broncoconstricção e que vai levar a um aumento da resistência nas vias aéreas. E isso acaba prejudicando, como aqui está fechado, o caninho está fechado, vai chegar, esse alvéolo, né, vai ficar menos ventilado. Então, vai ter uma baixa PO2 e, consequentemente, você pode ter hipóxia. No enfisema, isso aqui não está contraído necessariamente, mas você tem menos parede, porque você destrói a parede alveolar. Então, você tendo menos caseamento, né, menos bolotinha lá para... Você diminui a interface alvéolo capilar. Então, você diminui a superfície disponível para haver troca gasosa, né? Então, você pode ter uma baixa também na oxigenação. O fibrótico é um pulmão duro, né? Essa membrana alveolar, ela está espessada, o pulmão está endurecido, a complacência do pulmão está diminuída, então isso diminui a ventilação, a capacidade de eliminar o CO2 e lentifica o processo de hematose. Então, também pode levar a baixa PO2. E o edema pulmonar, você vai ter fluido no interstício, né? Você pode ter fluido, você pode, também, secreção pulmonar também pode preencher os alvéolos, né? E aí você também vai ter essa difusão prejudicada e baixa PO2. Porque não adianta dar aula de fisiologia e não pontuar para vocês por que é importante compreender essa fisiologia. Então, o sistema ácido base vocês já aprenderam, né? Que o pulmão é essencial para nessa regulação. E esse é o último, eu prometo. Eu não vou nem entrar nisso, era um pouquinho mais de doença. A gente já está com praticamente quase 1h30 de aula. Eu queria deixar esses 5 minutinhos para saber se vocês têm alguma dúvida que gostariam de tirar agora. Professor, o paciente que tem obstrução na via aérea respiratória aumenta a resistência, no caso, né? Isso. Diminui o fluxo e aumenta a resistência, né? É isso aí. Aumenta a resistência e por isso diminui o fluxo. Desvio de septo é um total? Olha, você acaba ficando no respirador bucal, né? Então, assim, você tem aquela dificuldade, mas não deve repercutir ao ponto de baixar a oxigenação, entendeu? Sim, entendi. E paciente fumante, professora, no caso é enfisema? Ok. Então, eu tinha passado rápido o slide, vou voltar aqui. O fumante, que está exatamente aqui, ó. Fumante, poluição, né? Ao longo do tempo, né?
ele promove várias coisas. Ele pode ser o bronquítico, tem vários mecanismos de lesão no aparelho ventilatório, assim como no aparelho circulatório, né, o fumo. Então, você quando fuma, você tem um processo inflamatório de irritação que é contínuo no brônquio, no alvéolo, em tudo. Então, a primeira coisa que você pode ter é bronquite crônica. Eles acumulam secreção, por isso que de noite fica deitado, aí tem a tosse matinal, ele acorda tossindo, né? E ele pode ter componente de broncoespasmo. Então, ele tem de tudo um pouco, tá? Isso, de forma crônica, acaba também por levar uma lesão na elastina, no tecido conectivo do próprio tecido pulmonar. Destrói a arquitetura do pulmão. Essa destruição das paredes alveolares, ele fica com aqueles alvéolos grandes, destrói. Ao invés de você ter 100 alvéolos, você passa a ter 50, gordo, grande. Então, isso diminui a superfície de troca, né? E ainda pode fibrosar o que fica. Então, não só diminui a superfície de troca, como o que fica mais fibrosado, diminuindo a velocidade de difusão do oxigênio e causando o que a gente chama de air trapping, que seja o ar preso dentro do pulmão. Ele não consegue expirar, porque fica um pulmão que perde a sua elasticidade. Eu disse para vocês que o pulmão ele tende a sempre murchar, a tentar secar. O pulmão enfisematoso, ele perde essa capacidade, então ele fica com um volume residual maior. Por isso que esses pacientes têm o chamado tórax em barril. Então, é caracterizado por haver obstrução das vias aéreas, então ele pode ter um componente de broncoespasmo importante, de aumento de volume residual, de ar preso, ele tem dificuldade de expirar, né? Porque ele não retrai, aí ele pode ter dispneia e pode ter infecção frequente, porque ele acumula secreção, ele está sempre inflamado. Então, isso aí altera tanto a capacidade de oxigenar, como de eliminar PCO2. Ao longo dos anos, eles se tornam hipercápnicos, retentores de CO2 crônicos e hipoxêmicos, e com todo tipo de distúrbio, né, assim, de acordo com o grau de destruição ou não, nessa relação ventilação-perfusão. Show, professor. Obrigado. Tudo bem? Então, a priori, a prova está agendada para sábado, 4h30. Se eu conseguir falar com a Lúcia e ela autorizar para segunda-feira, eu aviso para um dos líderes, tá bom? Certo. Tá certo. Então tá, pessoal. Tchau, professor. Obrigado. Bom dia. Bom dia.